Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá dar início, né? Dar início ao nosso encontro. Hoje o foco é revisão, né? O foco é a nossa prova, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa prova, como é que vai ser a prova, né? Algumas pessoas perguntaram no último encontro: vai ter questão assim, vai ter questão. Vamos falar assim algumas características gerais da prova. E aí eu vou passar com vocês todo pelas unidades, né, que nós trabalhamos. Falando um pouco do que, digamos assim, vocês devem atentar e guardar mais com relação a cada uma dessas unidades, tá? Vai ser um encontro relativamente rápido, como nós estamos tendo vários encontros, né? Tá dando para discutir bem o conteúdo em cada uma delas, acredito eu, tirar as dúvidas e atividades, enfim. E se não tivermos nenhum imprevisto, ainda temos mais um encontro de prova, né? Que provavelmente quarta-feira mesmo, tá? Esse foi na quinta por conta do tamanho, né, do material. Então, provavelmente na quarta, nós teremos ainda mais um encontro, que vocês podem tirar mais dúvidas com relação à prova, conversar um pouco mais sobre algum ponto que não ficou muito claro, e a gente fecha, né, os tópicos finais da disciplina lá do nosso livro base. Beleza? Falando um pouquinho da prova, tá? Para tentar ser bem rápido e objetivo aqui com vocês. Nossa prova, algumas pessoas perguntaram, né? Vai ter questão aberta? Vai ter questão aberta, tá? Geralmente as questões abertas elas valem mais, né? Porque em compensação é mais fácil de você ganhar, mais fácil, né, de você ganhar algum tipo de pontuação nessa atividade, porque como está aberta, né, são perguntas mais abrangentes e aí você consegue pontuar ou considerar, digamos assim, com mais facilidade o que o aluno colocou, tá? Então, normalmente, a prova tem entre 5 e 10 questões, né? Eu geralmente faço 8, né? Eu estou tentando seguir meio que esse padrão de 8 questões, sendo que na de vocês tem um detalhezinho que eu preciso fechar para decidir se realmente vai ser essa quantidade de questões, mas normalmente 8 questões, dessas questões, duas abertas, tá? E aí as questões abertas, elas valem o dobro, ou seja, cada questão aberta vale 2 e o resto vale 1, tá? Essas outras questões que não são abertas, aí tem marca X, múltipla escolha, enfim. Vocês vão ver lá que são tipos diferentes de questões objetivas. De uma maneira geral, a estrutura vai ser essa, tá? Então, talvez mude só a quantidade, porque eu estou decidindo só um ponto lá como é que vai ficar. Mas, de uma maneira geral, vai ser essa. De 5 a 8 questões, um padrão 8, com duas abertas. As abertas valem mais, né? Geralmente vale o dobro, ou seja, 2 pontos. E as fechadas valem 1 ponto. Tá? Tranquilo até aí? Tudo certo. Com relação ao que é que vai cair na prova, né? Vai cair o que a gente trabalhou, certo? Então, o que a gente não chegou a falar, nem trabalhou em nenhuma atividade, por exemplo, capítulo 5. Então, isso não vai cair na prova, tá? Então, de forma geral, já sabe que isso aí não cai. Então, vai cair basicamente o que a gente trabalhou e alguns pontos do que a gente trabalhou, eu vou mostrar aqui, vou passar geral para vocês, né? A unidade é a unidade, são os pontos que vocês devem estar mais atentos com relação a possibilidade de cair ou não na prova, tá? Não só por isso, mas porque são os pontos centrais, digamos assim, da nossa disciplina, tá? Então, eu vou passar aqui com vocês unidade a unidade daquilo que a gente trabalhou, para que vocês consigam fixar e atentar, digamos assim, para esses principais pontos de cada unidade. Aproveitando, né, antes de falar da questão das unidades, lembrando que as atividades ainda estão abertas, né? Então, as atividades 3 e 4, elas fecham amanhã, tá? Como houve um pedido aqui antes de a gente começar, da prorrogação da atividade 4, a atividade 4, especificamente a 4, eu vou prorrogar até terça, tá? Então, a 3 fecha amanhã, a 4 vai ficar até terça aberta para vocês. Então, quem não conseguiu ainda fechar, né? Preste atenção na questão dos prazos, porque são duas atividades, né? Nós fizemos 4, de uma maneira geral, então já é a metade, digamos assim, da quantidade de atividades, então fiquem atentos a isso, porque acontece muito do tipo do aluno deixar de fazer por achar que é menos importante, enfim.
e a nota das atividades acaba baixando, né? Porque a primeira nota de vocês é justamente a questão das atividades, a outra nota a prova. Então, fiquem atentos aí a essa questão das atividades. Só recapitulando, a atividade 3 vai ficar até amanhã, atividade 4 até terça-feira, tá? E próximo sábado, a prova de vocês. Beleza? Vamos falar um pouco das unidades, tá? Eu deixei aqui todas, tudo aberto, para ficar mais rápido. Deixa eu só ver se tá aqui tudo ok. Tá aqui, estão todas aqui. Então, deixa eu projetar rapidamente aqui a minha tela. Eu vou deixar aqui no PDF, que é mais rápido de passar, tá? Para passar aqui com vocês. Então, nossa primeira unidade, né, foi uma unidade mais conceitual, que trata justamente do primeiro capítulo do nosso livro, né? E aí ela traz as questões gerais de conceitos, da história de um projeto, né, mostrando que isso já existe há muito tempo, né, a questão do projeto, mas que formalmente foi se consolidando ao longo do tempo. E aí, assim, quais são os pontos principais com relação a essa unidade, tá? Sendo bem objetivo com relação a isso aqui. Primeiro, você entender, né, o que é um projeto, que isso é uma coisa importante, né? A gente acabou de fechar a disciplina, é importante que vocês fechem ela sabendo o que é o danado de um projeto. Quando eu falo o que é um projeto, é relacionado às características desse projeto, tá? Então, assim, os conceitos, como a gente viu vários conceitos, eles giram em torno de algumas características, início, meio e fim, né? Tem um resultado específico, serviço único, né? Então, aplicação de recursos, objetivo pré-definido. Então, fiquem bem atentos a essa questão das características gerais de projetos, porque isso é o que define um projeto. Então, é importante que vocês saibam tanto definir um projeto, se perguntar o que é um projeto, mas que vocês também consigam identificar quais são as características de um projeto, ok? Além disso, nessa primeira unidade aqui, um ponto muito importante é a questão do ciclo de vida do projeto, tá? Porque ao longo da nossa disciplina, nós vimos vários ciclos, grupos de processos, enfim. Então, assim, tomem cuidado para não confundir, digamos assim, as etapas do ciclo de vida com alguma outra característica do projeto, tá? Então, outro ponto muito importante desse tópico aqui é entender o que é o ciclo de vida de um projeto e entender quais são as fases desse ciclo de vida. Então, gira em torno iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, tá? Que são também lá retornados lá nos processos do PMBOK. Mas é importante também que vocês saibam o que é um ciclo de vida de um projeto e que vocês tenham ideia de quais são as etapas do ciclo de vida de um projeto. Lembrando também que eles não acontecem um atrás do outro, tá? Começa a iniciação, depois, quando termina a iniciação, vem o planejamento. Não, observe que aqui, ó, pelos gráficos, eles se entrelaçam, né, digamos assim. Então, importante que vocês saibam isso. E, por fim, né, um outro ponto muito importante é entender, assim, só um conceito também geral, mas como a primeira unidade é uma unidade conceitual, essas questões do que é, das diferenças de projeto para portfólio, para programa, para subprojeto, certo? Então, isso aqui é um ponto importante, digamos assim, para que vocês observem nessa unidade. Observem que tudo que eu falei aqui para vocês observarem, foi quase tudo, né? Entre aspas. Mas está tudo aqui no material, porque a gente vai trabalhar em termos de avaliação, né? Com base naquilo que a gente falou, trabalhou na aula. Nas atividades, né, da disciplina, eu tentei utilizar mais o livro, inclusive, né? Que a ideia das disciplinas de UAB, né? É que vocês tenham vários recursos para utilizar. Então, tipo assim, a aula é meio que um puxado do livro, mas a gente foca em algumas coisas. Então, é isso que vai cair na prova. As atividades, elas servem para vocês trabalharem mais profundamente as questões do livro. Tanto é que, tipo, a unidade 4, que é a atividade que está lá aberta, ela é uma atividade proposta pelo livro. Se você, comentei com vocês, né? Se vocês pegarem lá a atividade do livro, proposta para o capítulo 4 do livro, é exatamente a atividade que vocês estão fazendo, tá? Então, deem uma olhada na questão dos slides, estão todos lá, e com relação à primeira unidade, foco nesses pontos que eu falei aqui para vocês. Dúvidas?
Tranquilo até aí? Só lembrando, né, que a relação que existe aqui é que existem subprojetos, que são decomposições, depois vem o projeto, depois vem o programa, que é um grupo de projetos, e portfólio é um grupo de programa, digamos assim. Então, é importante entender um pouco dessa relação entre as unidades. Passando para a unidade 2. A unidade 2, pessoal, foi uma unidade que, embora não seja uma unidade conceitual, né, como a primeira, ela teve como fundamento apresentar algumas metodologias de gerenciamento de projetos, né? Dentre elas tinha o PMBOK, embora a gente não abordou a fundo, digamos assim, o PMBOK nessa unidade. Então, a ideia aqui foi trazer as metodologias, a existência das metodologias, né? Com o passar do tempo, o projeto ganhou força, e aí foram criadas metodologias, foram criados sistemas, que a gente vai falar ainda. Um dos principais, como a gente já citou, o PMI, que criou, né, que é o fundador e que gerencia e que credencia pessoas na habilitação do PMBOK, que a gente trabalhou, tá? Mas existem outros, né? O PMBOK a gente falou na outra unidade, mas existem outros, como o Prince, né, que é mais voltado lá para a questão do... que é mais utilizado, inclusive, na Europa, o Scrum. E o foco principal dessa unidade para vocês é o Canvas, já que foi justamente o modelo que vocês fizeram, o Canvas de projetos, né? Então, é o modelo, foi a atividade que vocês trabalharam. E com relação a essa unidade em si, o que vocês têm que memorizar ou focar é a questão do Canvas, tá? Entender cada um desses 13 espaços aqui, entender o que significa cada um deles, né? Porque a gente pode trabalhar também, vocês trabalharam isso nas atividades, mas a gente pode trabalhar um pouco mais isso na avaliação. Então, com relação à unidade 2, né, já que o PMBOK ele vai ser trabalhado na unidade 3, é foco no Canvas, tá? Entender o que é o Canvas, cada um desses pontos. Então, a justificativa, o que significa a justificativa de um projeto, quase que não sai. O objetivo, quais são os benefícios, qual é o produto que você vai fazer, os requisitos anteriores, o que significa, quem são e o que significam os stakeholders, a equipe, qual a diferença, por exemplo, de restrições para requisitos, né? Uma coisa que pode se pensar. Qual a diferença de premissa, requisitos e restrições, algo que a gente pode considerar. E a parte final aqui, que é de risco, né? Atrasar o processo, tempo e custos, que são mais... o próprio nome já indica basicamente o que significa, tá? Então, nessa unidade, dê uma revisada na questão do Canvas, né? Nós tivemos aula falando sobre isso, nós tivemos a atividade que nós falamos sobre isso, né? E agora vocês têm a oportunidade de avançar um pouquinho mais para, caso caia na prova, né? Vocês venham lembrar, tá? Dúvidas até aí? Tô passando até meio rápido, né? Mas a ideia é que a gente realmente foque só nos principais pontos, assim, só citando, porque, como eu disse, a gente ainda vai ter um outro encontro, então a gente pode, se vocês conseguirem, inclusive, sugiro que vocês já deem uma olhada nesses pontos que a gente está falando aqui hoje, e caso vocês fiquem alguma dúvida especificamente com relação a esses pontos, nesse momento que vocês forem estudar mais a fundo, a gente pode mais uma vez falar na próxima aula, tá? Então deem uma olhadinha nisso, que a gente vai trabalhando na próxima aula. Pode trabalhar na próxima aula no momento de tirar dúvidas. Na unidade seguinte, pessoal, a gente trabalhou o PMBOK, que foi o encontro de quinta, né? Hoje é sábado, né? O encontro de quinta-feira, né? Então foi aquele encontro, ó, aquele super slide de 100 e... não sei se dá para ver aqui, né? 161 slides. E aí alguém perguntou, né? Vai cair isso tudo? Não, tá, gente? Não vai cair isso tudo. A ideia aqui não é que vocês sejam certificados em PMI, né? Não faria sentido algum. Também não sou nenhum maluco fazer isso. Mas o que é que vocês precisam fixar com relação a PMBOK em si, tá? Primeiro, entender que o PMBOK é uma metodologia de gerenciamento de projetos, né? Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Entender que o PMBOK, ele trabalha com essa relação entre processos, tá? E aí, com relação a essa questão dos processos, a gente entender que existe aqueles 5 grupos, esse é o primeiro ponto, digamos assim, de destaque. Deixa eu passar aqui, que essa parte é mais
a parte das influências, né? Mais uma vez falando do ciclo de vida, que a gente já falou, mas o primeiro grande ponto assim, que a gente tem que entender é que existem aqueles 5 grupos de processos, né? Então, processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução, processo de monitoramento e de encerramento. Entender e saber o que significa cada um desses processos. Entender que aqui são grupos de processos e esses processos, né, que ao todo são 47 processos, eles acontecem, né, de maneira interligada, tá? Então, você tem processo de iniciação, de planejamento acontecendo ao mesmo tempo. Então, o primeiro ponto daqui é você entender quais são esses grupos de processo, entender o que significa, algumas características, que são justamente esses pontos iniciais aqui, ó, de iniciação, coisas que acontecem no planejamento, coisas que acontecem na execução, coisas que acontecem no monitoramento e nos processos de encerramento, tá? E o segundo ponto importante com relação ao gerenciamento de projetos, especificamente do PMBOK, é conhecer as 10 áreas de conhecimento, tá? Então, assim, eu preciso saber todos os processos, né? São 47 processos divididos ali, agrupados em 5 grupos e distribuídos em 10 áreas. É basicamente isso, a relação do PMBOK. Então, são 47 processos, atividades, entre aspas, que são agrupadas em 5 grupos, né, de processos e distribuídas em 10 áreas. Então, vocês precisam entender quais são esses 5 grupos, não precisam saber quais são os 47 processos, né? E precisam entender e saber quais são as 10 áreas de conhecimento. Então, vocês vão precisar olhar lá, quais são as áreas, integração, escopo, tempo, custo, qualidade, aquisição, enfim, todas elas, entender basicamente qual é a área, né? As áreas que existem, entender o que cada área faz, o objetivo, digamos assim, de cada área, o que trata, digamos assim, cada área. E uma outra coisa importante, pessoal, dessa área é fixar alguns, digamos assim, processos mais, digamos assim, eu não vou chamar de mais importantes, né? Mas são alguns processos marcantes, digamos assim, na realização de um projeto. Por exemplo, termo de abertura de um projeto. Né? O termo de abertura de um projeto é um processo importante que acontece aqui, né, no início do projeto, né, nessa parte de integração. Então, é importante que vocês saibam o que é um termo de abertura de projeto, que o termo de abertura de projeto ele acontece na integração, porque é o pontapé inicial do projeto. Então, esse é um ponto considerado importante. Importante saber o que é, por exemplo, uma estrutura analítica, e vocês trabalharam isso, né, que é basicamente a decomposição das atividades, e onde é que a estrutura analítica ela aparece. Né? Então, assim, com relação às áreas de conhecimento do PMBOK, uma sugestão que eu dou para vocês é que vocês olhem quais são as áreas, né? Então, cada área vai ter um ponto assim mais destacado, entender o que significa, né, aquela área, e dar uma olhadinha quais são os processos, né? Ver se tem algum processo assim que chama mais atenção, tipo o termo de abertura. Lembrando que sempre vai existir o processo assim, desenvolver o plano. Isso aqui é mais comum, mas tipo termo de abertura, um cronograma, onde é que acontece, né? Uma estrutura analítica de projeto, onde é que acontece. Então essas atividades, esses processos, digamos assim, mais marcantes, é importante que vocês deem uma olhada para fixar, né, o que significa, onde é que ele acontece, com relação ao PMBOK. Essas técnicas, né, essas ferramentas técnicas, isso aqui não cabe, tá? Não vai precisar. Assim, é importante que quem quiser aprofundar dê uma olhada e tal, mas no nosso caso isso não vai ser cobrado, tá? Então, deixa eu passar aqui, por exemplo, para escopo. Aí eu vou olhar, existe a área do escopo, beleza, quais são os processos, o que é que está atrelado a ele, e quais são os processos? Criar, planejar o escopo, requisitos, criar EAP. Ponto. Criar EAP daqui eu acho que seria o ponto mais importante, e você entender que faz parte do escopo que é uma EAP, né? Vocês já trabalharam lá na atividade a questão da EAP. Então, aqui fala de EAP, né? Mas vocês já trabalharam e sabem que é a questão da decomposição. Próxima área, questão do tempo. Qual a principal entrega de tempo? Cronograma. Então, já é meio que quase óbvio, né? Então, o cronograma está atrelado ali à questão do gerenciamento
da área de tempo, tá? Então, entender o que é, saber que existe a área tempo, tá? Não vai ser cobrado, eu queria ter colocado, né? Eu queria ter trabalhado um pouco mais a questão do PERT, mas a gente não trabalhou, então não vai ser cobrado. Teria inicialmente uma questão de PERT, mas não vai ter, tá? Estou dizendo que não. Já estou dizendo uma questão que teria que não vai ter, que é a de PERT, porque não deu tempo da gente trabalhar. Com relação a custos, né, entender basicamente o que é custos, não tem nenhum ponto, assim, nenhuma ferramenta mais específica, porque, como a gente falou, né, tanto na parte de custos como na parte de qualidade, são ferramentas muito abrangentes. Então, assim, de antemão a gente não vai trabalhar, mas é importante que você saiba o que é a área de custos, né, o que trata, da maneira geral, a área de custos, mas a gente não vai aprofundar nos processos de custo, nem do processo de qualidade, né, que vem um pouco mais à frente. Então, a gente não vai aprofundar, né, como eu falei, vai saber qual é a área, saber que existe, mas a gente não vai aprofundar nessas questões aqui, que estão mais relacionadas a ferramentas de qualidade, que, assim como eu falei na quinta-feira, não sei se vocês têm disciplina de qualidade, mas a gente não vai aprofundar nessa questão dos processos de qualidade, tá? Mas é importante que vocês saibam do que trata, né? Do que trata, do que é, enfim. Recursos humanos, né? Então, é outra área importante, mas bem claro aqui qual é a função de recursos humanos, né? A área de recursos humanos e, consequentemente, as funções de recursos humanos, é importante que vocês saibam. Mais uma vez, a gente não trabalha, não vai precisar aprofundar nessa questão das ferramentas, das comunicações, né? E aí, assim, aqui tem muita coisa falando de comunicação em si, mas não tem nenhum ponto marcante entre os processos, tá? Então, observe que, se vocês observarem bem, essa questão dos processos marcantes que eu falei, não são tantos assim, né? Então, fiquem só atentos a esses mais marcantes aí que vocês podem precisar analisar ou falar alguma coisa sobre eles, tá? A gente trabalhou com de comunicação. Risco também tem uma série de processos e ferramentas mais específicas, né? É importante saber o que é o risco, né? Quem está sujeito a risco, quem está analisando o risco. Então, observe que basicamente são esses slides, né? Iniciais, os iniciais, que falam de cada área, tá? A gente não vai tratar das planilhas e análises quantitativas e qualitativas de risco. Aquisições, que são basicamente as compras. Lembra que eu falei para vocês, né? Que tem muita coisa aqui no PMBOK que está voltado para o privado, e a gente tem que levar em consideração o público, né? Já que o nosso curso ele trabalha na questão pública, e muito de público em relação à aquisição está fundamentado nas leis de licitações. Então, mais uma vez, entender que existe, saber que existe a área, entender do que trata a área, mas sem aprofundar muito a questão dos processos. Fecha a aquisição, e a gente vem, por último, nas partes interessadas, entender mais uma vez do que trata essa área de partes interessadas, e sem aprofundar muito também nas questões dos processos. Então, observem que dos processos em si, falei, acho que aprofundei 2, 3 ou 4 no máximo, que seriam os que poderiam ser abordados de alguma forma. Aí a gente tenta trabalhar um pouco mais também na questão da prova. E, tranquilo até aí? Estou falando muito rápido. Tranquilo? Sim? Tranquilo, professor. E por último, que a gente trabalhou, deixa eu fechar aqui, a gente veio. Opa, não. A gente. Eita, chega no livro, né? Que foi a atividade 4, que a gente não trabalhou em um momento síncrono, mas, como eu falei para vocês, né? A atividade 4 ela trata das estruturas organizacionais e até que ponto essas estruturas organizacionais, a gente até falou na parte do PMBOK, né? Rapidamente, elas interferem na gestão de projetos. Então, observe que esse é um capítulo relativamente curto, né? E, como eu falei para vocês, a atividade em si do capítulo 4, que foi a atividade proposta pelo livro, ela pede basicamente que você leia o capítulo todo, né? Porque você tem que ler lá cada uma das estruturas e buscar mais informações sobre elas, né? E aí ver se o que é que mudou na sua percepção em relação a essas estruturas, né? Funcional, matricial, enfim.
Então, esse tópico vai ser cobrado, né? Mas é um tópico relativamente simples, porque seria um pouco mais, né? Ou talvez replicar, ou talvez aprofundar aquilo que foi cobrado na própria atividade, né? De você saber o que é uma estrutura matricial e qual o impacto disso no projeto, saber o que é uma estrutura funcional e qual o impacto disso num projeto. Então, seriam basicamente esses pontos que seriam abordados do capítulo 4, tá? Da estrutura e a influência disso na gestão de projetos. Como eu falei para vocês, pessoal, o capítulo 5 ele não vai ser abordado, né? Então, a gente fecharia basicamente até o capítulo 4, ó, a atividade de vocês, a atividade que está no livro, tá? Então, a gente fecharia aqui e não vai cair, no caso, a parte de sistemas, né? Que é uma parte bem curta, por sinal, né? Por isso que eu até comentei com vocês que o próximo encontro a gente pode tirar dúvidas também, porque é bem rápido, é basicamente mostrar alguns sistemas, algumas ferramentas que existem de gestão de projetos, né? O Project, o Trello, o Primavera, enfim, alguns de forma bem rápida, por sinal. Então, acho que vai ser também um encontro muito rápido na quarta-feira. Deixa eu fechar aqui. E é isso, gente. Assim, o que eu pensei em falar com vocês era mais dar um apanhado geral mesmo do, do da prova especificamente. Como eu disse, né? A gente trabalhou esses tópicos em encontros separados, até para facilitar, né? Eu sei que o padrão, inclusive, normalmente é vocês terem um encontro, né? No começo da disciplina e depois um encontro no final, que seria para, inclusive, revisar, assim, apresentar o primeiro encontro, o conteúdo todo, depois revisar. Mas eu geralmente tento, né? Nem sempre dá, mas eu geralmente tento fazer esses outros encontros para que vocês consigam trabalhar e entender tópico a tópico. Eu acho que fica até mais fácil do que uma coisa muito geral, acaba misturando muitas coisas. Então, como a gente trabalhou separado, talvez fique mais fácil até para que vocês entendam esses tópicos que eu falei agora das que vai cair na prova, digamos assim, né? Então a gente focou realmente esse encontro na prova, né? Para que vocês tenham uma ideia de como é que vai ser a prova, do que pode cair na prova, de como vai cair na prova. Tranquilo? Perguntas, dúvidas, objeções, reclamações, solicitações, né? Já tivemos uma solicitação de prorrogação que a gente acatou. Tem mais alguma outra coisa que vocês queiram falar, perguntar? Lembrando, né, mais uma vez que ainda temos mais um encontro, tá? Não? Nada mais? Alguém falou alguma coisa no chat? Não? Não, voltar. Sem perguntas? Sem dúvidas? Deu para entender como é que vai ser a prova, tal? Tranquilo? Tranquilo, é bom que ficou bem dividido os assuntos. Aí anotei tudo direitinho e vou estudar assim, dividido. Muito bem, ó, já fez tudo anotado. Passe aí para os seus colegas, inclusive. Beleza, gente. Indicação que a professora de marca X. Vai ser predominantemente de marca X. Mas é importante ter algumas questões abertas, até para que vocês tenham a possibilidade de falar. Não sei por que vocês acham pior, mas eu acho melhor aberta, porque marca X é certo e errado. Pum, se errou, já era. Questão aberta, você pode, assim, passar pela tangente ainda e ainda ser considerado alguma coisa. Por isso eu prefiro aberta. Pois é, porque é fechada, é certo, errou, morreu. Aberta não, você tenta puxar na mente assim, relaciona com uma coisa que você viu de outra disciplina e aí pode se considerar alguma coisa, mas fechada não, é pay buff. Mas vai ter questão aberta e vai ter questão fechada, tá? Vão ser, de antemão já digo que vão ser duas questões abertas e o resto é fechado. Mas também se errar de marcar X tudinho, só tira 4 pontos. Só tira 4 pontos, exatamente. Tá quase meio a meio, ó, mas tá quase meio a meio. Beleza, gente?
Dúvidas, mais perguntas? Então é isto, tá? Só lembrando mais uma vez que não é o nosso último encontro, então não vou ainda me despedir de vocês. Teremos mais um encontro na quarta, seja para tirar dúvida ou seja para só a gente trabalhar um pouquinho, mostrar para vocês as ferramentas e os sistemas, né? Vou tentar até ver se eu consigo baixar para alguns para a gente mostrar na prática como é que eles funcionam. Ok? Então me despeço aqui de vocês, tá? Bom final de semana para vocês, bom resto de final de semana aí para vocês. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá? Lembrando que a atividade 3 fica até amanhã, a atividade 4 vai ficar até terça-feira. Tchau, pessoal. Boa tarde, bom final de semana e a gente se vê quarta-feira ou, caso queiram, pode mandar aí mensagem que a gente vai falando com vocês ao longo do tempo. Até mais. Professor. Tchau, boa tarde. Valeu. Tchau, professor. Boa tarde. Até quarta. Até mais. Tchau.